Boa noite. Estamos hoje em mais uma live proposta pela campanha Contrata-se, né, formulada pela ONG Ideias. O tema de hoje é cultura. A gente vai hoje discutir, né, apresentar ideias de quem conhece, de duas pessoas que têm muita experiência nessa área de cultura, uma pessoa que tem experiência bastante local aqui em Friburgo também, né, e o Allenberg, que tem experiência no Brasil inteiro e que tem, né, uma história de dedicação aí também à cultura, e a cultura que parte do território. A nossa ideia é trazer, né, com a live, com essas lives do Ideias, temas sensíveis, né, discutir temas sensíveis para a cidade, né, pensar numa pauta futura de cidade, e pensar principalmente o que é possível fazer, o que é possível, o que é viável, o que é bom. E cultura é um tema que foi esquecido, por exemplo, no debate, no último debate que a gente teve em Nova Friburgo, pelos prefeitos, né? No debate dos prefeitos, foi um tema esquecido, né? E a gente vai aqui, ao final dessa campanha nossa, do Contrata-se, a gente vai entregar um documento para o prefeito eleito, para o futuro prefeito, com temas, com essas ideias das lives, com os sistemas que foram debatidos, com as perguntas, com o resultado das perguntas, né, que estão sendo feitas em consulta pública, para o futuro prefeito entender que cidade que a gente já está pensando, que a população está pensando, e pensando de uma maneira propositiva, né, com esses debates também. Então, eu vou apresentar os dois convidados de hoje, já agradecendo imensamente a participação deles e o aceite do convite. Allenberg Quindins, que é pesquisador, músico, empreendedor, escritor e artista plástico, é criador da Fundação Casa Grande Memorial de Cariri, professor, pesquisador, professor em gestão cultural, pesquisador em arqueologia e pesquisador da Universidade de Coimbra, né, Allenberg. Jorge Ayer é músico, radialista, mestre em ciência da arte, apresentou vários programas musicais na Rádio MEC, é atual presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Nova Friburgo e do Fórum Serrano de Cultura, além de ser professor da UF, né, um profundo conhecedor aqui, né, professor, né, conhecedor mesmo, né, da cultura dos estudantes, do coração da cultura da cidade. Então, eu queria começar com você, Allenberg, te agradecendo mais uma vez esse aceite e perguntando assim, como fazer, como e por quê, né, fazer cultura a partir do território? Pois é, isso é o grande desafio, né, a cultura, a relação da cultura com o território. E nada melhor para se fazer um diagnóstico do território do que a cultura. Porque, olhe, Maria Fernanda, o que faz, né, surgir a cultura no lugar é justamente as ondulações que formam esse território, a geografia que forma esse território. Então, eu tenho. Você pega aquela música do, do Gilberto Gil, que diz, né, de onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o shot? De onde é que vem o chachado? Né? De onde é que vem a esperança? Vem debaixo do barro do chão. E isso nada mais é, né? Pouca gente sabe que o Gilberto Gil está falando daqui, porque eu estou aqui na Chapada do Araripe, na divisa entre o Ceará, o Pernambuco e o Piauí, e essa chapada é um platô que se ergue de floresta de mata atlântica, no meio do sertão. E é daqui onde é Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é daqui. Ele fala, né? Essa música é uma homenagem a Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga é daqui, né? E é muito interessante quando, naquele filme do Luiz Gonzaga, quando ele volta ao que Luiz Gonzaga chega tocando tango no Rio de Janeiro, né? E um cearense vai, olha para ele e diz: ô Caboclo, toca aí uma música lá de sua terra. E ele toca o Vira e Mexe. Né? E quando ele toca o Vira e Mexe, ele passa a ter lugar cativo na casa onde ele toca, porque as pessoas vão para ver ele tocar aquilo. Né? E ele traz, aí ele vem para o Exu, e quando ele chega em Exu, ele diz o seguinte, ele fala uma frase no filme que foi, né, uma coisa que ele disse assim: aí eu voltei, aí eu levei o sertão comigo. Né?
O que é esse levar o sertão consigo? É você levar uma coisa que mais outra música de Gil diz: meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, pois a Bahia já me deu régua e compasso. Então, isso, por onde a gente anda no mundo, a gente leva o território da gente. E isso é muito importante para que a gente possa construir e ter acesso à cultura do nosso lugar. O Patativa do Assaré, que compôs Triste Partida, que é uma odisseia da migração humana no território brasileiro, fala uma coisa que ele diz: aonde eu olho, eu vejo um verso se bulir. Quando eu olho para cima, eu vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim. Né? Olha só a leitura da cultura do território. Né? Isso é muito interessante, porque quando a gente chega aí nessa região de Friburgo, Friburgo abre, enquanto você vê Teresópolis e você vê Petrópolis como vamos dizer assim, umas mãos para o céu, né, através da serra. Você vê Friburgo já descendo da serra, lidando com o vale, lidando com esse vale que abre entre serras, e é uma porta para Duas Barras, é uma porta para esse vale que vem da serra. E isso ecoa uma diferença da cultura do lugar. Isso é muito interessante quando esse diálogo se dá, por exemplo, no Festival de Folia de Reis, em Duas Barras. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, na convivência com a Folia de Reis em Duas Barras é que você pega aquele festival e dá para fazer vários documentários. A Folia de Reis na visão da infância, a Folia de Reis na visão da mulher, a Folia de Reis na visão do mundo agrário, da zona rural, a Folia de Reis no mundo do negro, e várias visões que a Folia de Reis serve, a cultura serve como interpretação da relação com a fronteira de Minas e a relação que se tem com a cultura negra, com a cultura e a agricultura do café, e, consequentemente, com as ocupações que vieram depois, né, anglo-saxões, aí nessa região. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, nisso aí, e eu vou fazer um link, porque nós estamos falando de Brasil, e o Brasil é pautado por seus biomas e pautado por sua geografia. E a gente tem que ter essa visão de quando a gente anda sobre o tapete da floresta amazônica, a alegria de dizer isso aqui é nosso. Né? Quando você anda pela Caatinga do Nordeste e que você vê a biodiversidade da resistência da natureza com a relação desse bioma, então você vê que coisa linda, né? E nós aqui estamos do lado de cá, trabalhando para vocês que estão aí, e vocês que estão aí estão trabalhando para nós que estamos aqui. Essa integração nacional se dá através da cultura. Então, uma coisa que eu percebi foi que quando os negros, né, falavam aí em Duas Barras, entre eles paudavam as palavras. Eles não falam como eu estou falando com vocês. Eles falavam com a gente de uma forma. Quando eles falavam, eles paudavam o português. Era como se fosse uma proteção materna de ensinar a língua de uma forma diferente para se conversar perto um do outro e a gente não entender. Isso é o quê? Isso são códigos, entendendo? É um idioma dentro do outro, é um coco dentro da cabaça, tá entendendo? E isso é muito interessante, porque essa reinvenção, né, que um evento cultural ou uma manifestação cultural pode trazer
falando a mesma língua de uma forma diferente no mesmo ambiente, né? Então, isso aí é uma coisa que eu vi assim, né, da importância de Friburgo dentro desse manancial entre a geografia e a antropologia de um povo, sabe? Então, isso se dá em todos os cantos do Brasil. E como é que nasce a cultura de um povo? Ora, o povo está tão vivendo na área urbana que está esquecendo dos primórdios, da origem. Tudo existe uma origem. Tudo existe uma origem. O planeta, ele tem uma origem, né? Os continentes já foram só e se originaram com essa divisão que nós temos hoje. É tanto que você encontra resquícios paleontológicos na África que dialoga com a Chapada do Araripe aqui. Você está entendendo? É como quem fosse um quebra-cabeça que você montasse ali, comprasse na caixinha, depois você monta. Então, essa linguagem ela se dá através... Como é que nasce isso? São as placas tectônicas que, quando elas se afastam, elas formam vale. Quando elas se tocam, se formam montanhas. Então, isso aí nasce em cima dessas placas tectônicas, a geografia. A geografia. E essa geografia, em cima dela, nasce o bioma, as florestas, e esse tipo de floresta, o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica, o carrasco, né? A floresta tropical. Isso se dá por esse movimento da Terra. Então, nesse ambiente de bioma, vem o homem habitar. Então, o homem habita esse ambiente e aí, desse habitar, ele faz uma leitura entre a geografia e a vida dentro daquele bioma. Porque primeiro vieram os animais herbívoros, os herbívoros que vieram se alimentar das frutas do bioma. Depois vem os carnívoros que vêm se habitar daqueles herbívoros. E aí o seguinte, está aí os dinossauros, está aí toda uma história contando isso, né? A história da Terra, da habitação da Terra. Eu estou falando de cultura, mas para a gente chegar em cultura, você tem que passar por isso. Passar por... Muito interessante isso que você está falando, porque a gente está falando de cultura e território, né? A gente tem aqui em Friburgo uma artista, que nem todo mundo conhece, infelizmente, né? Um sonho que eu acho que cada criança saber quem é, né? Essa artista que é a Lígia Pape, e ela tinha um conceito de pedagogia do olhar, né? Que é justamente isso que você está dizendo, né? A gente aprender a olhar, né? O que é a cultura? É esse olhar, né? É esse olhar que pode ser ensinado, pode ser educado, que é compartilhado. É um olhar compartilhado que torna o local também um ambiente mais confortável, mais prazeroso, porque ele é compartilhado. Eu queria passar um pouquinho agora a conversa para o Jorge, e depois a gente volta para você. Para o Jorge, Jorge, você, a partir desse início de conversa aí com o Allenberg, queria que você dissesse assim, o que você vê em Friburgo? Esse território, o que ele suscita, o que ele demanda? Você que trabalha, né, intensamente com os artistas, com os agentes de cultura e com os estudantes, né? O que esse território demanda? O que esse território tem de vocação? É uma cidade que se fala muito da vocação turística dela, de outras vocações econômicas, mas que, às vezes, a vocação cultural, né, enfim, tem muitos artistas na cidade, muitas vocações, e ela precisa ser vista, lembrada e, às vezes, renovada em atividades, né? O que pode ser feito? Quais são as demandas da cidade? Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Allenberg. É um prazer estar aqui com vocês, né? O Allenberg eu conheço, trabalho, era doido para conhecê-lo pessoalmente, então, bastante feliz por isso. Vamos lá. Eu tenho algumas reflexões sobre essa coisa da cultura que passam obrigatoriamente pelas territorialidades, né? Assim, eu não consigo pensar a cultura como um único território em Friburgo, embora você tenha uma narrativa de construção branca europeia na cidade, né? Eu lembro sempre que onde é Friburgo eram as tais Brenhas do Morro
Queimado, né? Que eram fazendas de café. Então, você tinha uma população escravizada aqui já naquela época. Né? Então, quando Allenberg fala das placas tectônicas, eu vejo muitos choques narrativos na cultura ou nas culturas desse grande território que a gente chama de Friburgo. Na verdade, Friburgo é uma cidade referência para os 16 municípios, para os outros 15, né, municípios da região serrana, cada um com as suas particularidades. Mas, por exemplo, Petrópolis é uma cidade muito ligada ao Rio, até porque é muito próxima. Né? Friburgo não, Friburgo é uma referência, já foi mais na área cultural, deveria incrementar esse poder, esse soft power da cidade, né? Mas eu vejo fundamentalmente a necessidade de reconhecimento das diversas territorialidades da cultura na cidade, né? Você não pode pensar Friburgo, o processo cultural, achando que Lumiar e São Pedro é a mesma coisa que Rio Grandina, ou que Conquista, ou que, né? Você tem cada uma dessas regiões, você tem, pode-se pensar como territórios separados, e dentro desses territórios, microterritórios. Né? A gente não vive numa sociedade que é compartimentada, tem uma certa mistura, né? Entre as culturas, uma certa convivência. Né? Então, para mim, a primeira questão é o reconhecimento dessas territorialidades e o reconhecimento do conteúdo simbólico dessas manifestações. Porque você citou muito bem, teve acho que uma candidata que por alto falou, sim, e turismo cultural, e foi só isso, e um outro que em algum momento também, cultura, sem pensar isso. Né? As pessoas pensam em polo metalmecânico, polo de moda íntima, o polo agrícola, né? E não compreendem nem a dimensão econômica da cultura, nem a dimensão simbólica da cultura. E porque não compreende uma, não compreende a outra, e vice-versa. Né? Então, acho que o primeiro trabalho que precisa ser feito, né, é compreendermos as diversas narrativas, as diversas territorialidades, principalmente no seu conteúdo simbólico. A partir daí, você pode começar a pensar na questão da economia da cultura, né? De como a cultura pode gerar emprego, renda, influência na região e fora da região também, na própria cidade, etc. Mas a cidade, os territórios, pertencem a quem mora neles. Quando a gente fica com essa coisa, porque temos que trazer o turista, é claro que temos que trazer o turista, né? Mas se a cultura for feita só para o turista, a gente vai ficar num eventismo de um festival aqui, outra mostra ali, ou não sei o quê, e a maior parte da população é excluída. Né? E a gente tem que discutir os direitos culturais das pessoas. Né? Enfim, acho que a gente passa um pouco por aí. Só que dá para ficar 6 horas para responder uma pergunta dessa também, né? Muito bom, porque é isso, né? Acho que Friburgo já merece um mapeamento dos bairros, né? Um mapeamento territorial da cultura, né? E um programa a ser desenvolvido a partir daí. Allenberg, a partir da sua experiência em Cariri, né, na fundação que abrange vários aspectos, né? Abrange educação, né? A formação de plateia, enfim, queria que você falasse um pouco disso, dessa possibilidade, como levantar, né, uma fundação dessa nesse território.
né? Que você contasse um pouco dessa sua experiência. Primeiro, né, isso se dá a partir do povo do lugar. É como o Jorge falou, é muito importante as pessoas do lugar se sentirem importantes no seu território, entendendo? Que elas sejam ouvidas, que elas sejam uma alavanca, né, de soerguimento não é só a pessoa, né, trazer pessoas de fora, como o Jorge está falando. Inclusive, né, assim, você, por exemplo, a maior parte, né, vamos dizer assim, do turismo aí mesmo, por exemplo, na mostra, no Festival de Inverno, é de pessoas do próprio local, tá entendendo? É do próprio local, as pessoas daí mesmo que participam. E aqui na Fundação, a gente começa um projeto com uma meninada da cidade, né? A gente restaura a casa que deu origem, uma casa do início do ciclo do couro no Nordeste, e a gente restaura essa casa que deu origem à cidade e começa com a criançada da cidade a brincar dentro da casa. Agora, brincar de uma forma que tem as brincadeiras dos folguedos infantis locais, mas também tem um pé na mitologia e da arqueologia aqui da Chapada do Araripe. O homem, há 3.500 anos, já estava aqui na Chapada do Araripe, pintando as cavernas, já estava dançando, já estava fazendo líticos e fazendo cerâmica pintada. Então, já existia uma cultura local. E isso aí é muito importante para as raízes, né, do povo do lugar. Então, a gente começa um museu de mitologia e arqueologia, aonde a gente começa, eu sou músico, a Rosiane também era música, e a gente começa a pesquisar a mitologia, as lendas locais, e começa uma escola de mitologia e de arte para as crianças. Mitologia daqui, do lugar. Você está entendendo? Porque é como ele diz, então essa levada depois que ele, né, que eu chamei anglo-saxônica, que ele disse branca, vem, tá entendendo? Mas antes existia um povo aí, existiam essas pedras, elas têm uma história. Esse vale entre serras tinha uma história, né? E a relação da pré-história desse lugar. Então, isso foi fundamental para que a gente construísse uma autoestima no olhar das crianças. E essa coisa também, a pré-história do homem é a infância, porque é o seguinte, é onde ele começa vindo e constrói toda a sua história. Então, é muito importante uma política cultural para a infância no território, sabe? Uma política cultural para a infância. E isso porque, se você tem, né, uma política cultural para a infância, você tem não só pessoas que fazem arte, mas pessoas que gostam de arte e que consomem arte. Está entendendo? Então, nós restauramos a Casa Grande e você vê uma cidadezinha como Nova Olinda, de 5.000 habitantes, hoje recebe entre 50 a 70 mil turistas por ano aqui. E isso gera o quê? E o que foi que nós fizemos? Nós não fomos para esse turismo, tá entendendo, dos grandes hotéis. Não. Nós fizemos as pousadas domiciliares na casa das mães das crianças. A gente está fazendo aqui 17 museus. O Cariri é a região que mais cresce em proporção de museu no país hoje. Nós estamos aqui nessa região fazendo 17 museus orgânicos na Casa dos Mestres. E você vai na Casa dos Mestres e o museu é na casa dele, você se alimenta na casa dele, ou seja, você compra aquilo que o mestre produz na casa dele, não esperando o público construir, o poder público construir um espaço para você botar um instrumento ou uma memória fria naquele lugar sobre uma redoma de vidro. Então, a gente está, né? A gente está levando as pessoas. Você imagine, né, quando você chega aí em Lumiar, em São Pedro, o tanto de artistas que tem aí, né? Você tem Cátia de França, que faz tempo que está querendo fazer o museu dela aí em São Pedro e nunca conseguiu. Então, você chegar aí, né, e você ir. Ela tem um piano na casa dela, né? Não sei se foi a Lula, eu falo assim, que morou aí nessa região.
Então, você imagine você ir visitar a casa dessa pessoa e conversar com ela, levar. Então, você levar, porque o que acontece é o seguinte: esse papo de cultura do poder público, ele já faliu há muito tempo no Brasil. Você está entendendo? Já faliu há muito tempo. O máximo que nós podemos esperar desse povo é uma luta para conseguir um Audi Blanc dessa daí. Está entendendo? Então, já está na hora dos artistas, né? Dos artistas e das pessoas que produzem cultura começar a receber as pessoas em casa, começar a ser dono dos espaços, dos cafés com cultura, dos restaurantes com cultura. Você está entendendo? Como é um restaurante que tem aí, que eu sempre comi, aí é o Dona Mariquinha, parece, como eu não sei como é o nome do restaurante que tem aí. Isso, é o né? patrimônio gastronômico da cidade, né? Cara, né? Isso aí agora é um espaço cultural aquilo ali, agora cultural gastronômico. Então, a cidade tem que entender que isso aí é a cultura do lugar. É Tá patrimônio, entendendo? né? É patrimônio do lugar, né? Então, é muito importante a gente compreender isso aí. Então, nós estamos fazendo aqui as pousadas domiciliares, ou seja, os turistas estão se hospedando na casa dos meninos. Aquele dinheiro que deixa na casa dos meninos é reinvertido para as crianças em escola, em roupa, tá entendendo? Porque quando você vai atrás desse povo para patrocinar evento, eles não dão 10% de desconto no hotel, eles não contribuem, tá entendendo? Com os eventos. Então, eles não investem, não sabe? Faz tempo que o poder público dá dinheiro para a cultura como quem dá esmola, e os empresários dão dinheiro para a cultura querendo ter retorno com a linguagem industrial, de empresarial. Então, quem tem esse sentimento e pode mudar isso são os artistas trazendo para si, bem, o que é retorno empresarial na visão do cultural. Você está entendendo? Porque nós migramos para o turismo e fomos falar a língua das agências de turismo. E a cultura não é linguagem de agência de turismo. A cultura é outra coisa. A visão do retorno talvez seja a moeda que a cultura precisa, é uma moeda nobre e não uma moeda rica. Tem nobreza nisso aí, na moeda econômica cultural, tá entendendo? Então, o que é que hoje nós temos aqui na Fundação? Nós temos os jovens que cresceram, nós estamos criando as moradas de conteúdo, Maria Fernanda. Viu, Jorge? Que é o seguinte, que é a casa do artista como um centro cultural. É como se você chegasse em Salvador e fosse para a casa vamos dizer assim, de Dorival Caymmi, se ele morasse lá. Eu vi uma vez um depoimento de um dos filhos de Dorival Caymmi, eu estava falando isso hoje, que era assim, ele falando como era na casa dele, quem passava lá, as pessoas que passavam e que conversavam até altas horas da noite, e os papos que ele ouvia. E ele terminava dizendo assim, não foi esse o país que me prometeram. Você está entendendo? Mas nós estamos falando de dentro da casa de uma pessoa de cultura. Você está entendendo? Enquanto nós, de cultura, tivermos recebendo, está entendendo, a visão cultural da visão política, turística, educacional, esse é o país do Ministério da Cultura e Educação, e não o oposto. Você está entendendo? Então, o Brasil é um país cultural, é um país antropofágico, é um país que a cultura dialoga com o território. Então, eu acho que é isso, né? E aqui na Fundação nós estamos fazendo as moradas de conteúdo. Minha casa é uma morada de conteúdo. As pessoas, os turistas, quando vêm, chegam no aeroporto, a agência de um jovem da Fundação, que cresceu, foi criança, se formou em turismo e tem uma visão diferenciada, ele vem com os turistas aqui, com e vem aqui para casa. Então, minha filha tem um projeto de uma escola de gastronomia para criança, então ela recebe, e você vai comer uma tapioca com manteiga da terra, comer a comida cultural do lugar, e depois ter uma conversa comigo. E aquilo gera renda para quem? Gera renda para quem faz cultura. Então, nós temos que reinverter. E eu lhe digo uma coisa aqui, tá entendendo? É papo furado debate político nesse país. Nós tivemos bom sanfoneiro, nós tivemos bom guitarrista,
Mas político é o pior produto que a gente lança na praça, é político nesse país. Passando agora para o Jorge, muito obrigada. Muito interessante essa conhecer, né, um pouquinho desse conceito de museu orgânico, né? Porque, na verdade, muitos turistas também querem conhecer com afinco a cultura, não querem levar um souvenir, né? Querem, de fato, né, ter essa experiência, né? Então, esse turismo de experiência, muito mais do que um formato de agência de turismo, né? Allenberg, como você está dizendo, é essa experiência real das pessoas, o que a cultura afeta as pessoas. Jorge, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho desse lugar do artista friburguense. Quais são os principais pleitos? Que você falasse do lugar, dando voz mesmo ao conselho, né? Quais são os principais pleitos do artista friburguense hoje, assim? Antes de eu falar disso, né, eu queria colocar umas coisas em cima do que o Allenberg falou. A primeira coisa é a seguinte: o poder, em qualquer instância, de esquerda ou de direita, ou de centro, ele é autorreferente, ele não tem empatia. Né? Eu estou na discussão dessa Lei Aldir Blanc desde o início, né, por conta da presidência do Fórum, do Conselho, e eu tive conversas com gestores da região em que simplesmente o cara esquece o prazo do artista. Ele quer 30 dias para publicar o edital, mas tantos dias para ela, e quer dar uma semana para o cara entregar o trabalho. Fala, peraí. Não é para a burocracia o edital é para o artista. Né? Então, essa falta de empatia do poder público, essa autorreferência, né, leva a uma postura sempre arrogante, porque não dialoga, não ouve quem realmente faz. É um negócio interessante porque, assim, tipo, em situações normais, um governo ouve a comunidade médica para tomar medidas na área da saúde pública. Né? Por exemplo, podia citar milhares de outras coisas. Eu trabalho numa universidade que tem um monte de convênios exatamente na área de saúde, na área de urbanismo, enfim, você tem a expertise dialogando com o poder público. Na área da cultura, eles simplesmente ignoram os artistas, com raríssimas exceções. Né? E aí, como Lemberg citou o Gil foi uma dessas raríssimas exceções, onde se teve possibilidade de diálogo. Eu participei das câmaras setoriais, eu coordenei um GT de trabalho aqui no Rio. Né? E, a partir daí, você cria todo um movimento, como o movimento dos pontos e pontões de cultura, movimentos bonitos, né? Importantes, porque interiorizam a cultura, reconhece, voltando ao nosso tema aqui, reconhece os diversos territórios. Né? Então, eu gosto de pensar a cultura, sempre gostei de pensar a cultura, eu conversava isso muito com o Thiago, né? Na questão simbólica e na questão econômica, mas eu coloco hoje uma terceira dimensão, que é uma dimensão de formação, né? Não de formação do artista, né? Mas, assim, se a dimensão simbólica garante a pessoa o seu sentimento de pertencimento, na hora em que ele tem uma formação e uma inserção nos diversos processos culturais, ele se forma, acima de tudo, como cidadão. Ele se reconhece como pertencente a um dado território ou a dados territórios. Você tem essa característica de transversalidade das culturas, principalmente na cultura urbana. Né? O cara é do hip hop, mas ao mesmo tempo é do samba, ou da capoeira, ou do candomblé. Enfim, você tem vários desses territórios coexistindo e sendo coabitados pelas pessoas. Né? Então, assim, isso eu acho que é uma necessidade de discussão forte, porque senão a gente cai na questão sempre do evento e do fomento. É óbvio que isso é importante. Né? Se você, respondendo já em parte a sua pergunta, né? A gente
pode dizer que, fundamentalmente, né, as reivindicações dos vários coletivos artísticos da cidade, e por conta da Lei Aldir Blanc, eu fiz uma escuta de todos eles, fiz várias reuniões, porque a gente, enfim, ia, como está participando do comitê gestor da lei, aqui em Friburgo, né, passa, acima de tudo, por fomento, né, mas passa pela construção, né, de trânsito dessas formas e dessas linguagens culturais, né? Assim, a gente precisa tirar a cultura do centro de Nova Friburgo, né? Você tem que trazer as pessoas, levar as pessoas, permitir que essa cultura na cidade, porque, enfim, você tem um polo de artesanato em Rio Grandina que é muito legal, que não dialoga sequer com a Casa do Artesão, que é no Cônego, quanto mais com o São Pedro, né? Você tem, por exemplo, um movimento de folia de reis em Conselheiro que não circula, né? Então, as próprias bandas, né, que as 3 bandas centenárias, que são uma presença muito forte da cultura da cidade, elas não circulam. Por exemplo, a Euterpe Lumiarense fica lá em Lumiar, fazendo as apresentações, sempre cheio, né? E a Euterpe Friburguense e a Campesina por aqui, pelo centro, no Banda na Praça, ou nas suas sedes, ou no Teatro Municipal. Então, uma das questões diz respeito a essa coisa do fomento. Isso passa pelo financiamento à cultura, né? Na verdade, passaria, primeiro de tudo, por uma reorganização do que é a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, se você pega a lei que a criou, ela é uma secretaria que tem assessorias, que tem subsecretários, etc., que com o tempo foram sendo retirados desta secretaria, né? Então, a capacidade de operação da secretaria é muito limitada, né? Não é uma crítica a eventuais ocupantes, é uma constatação, né? Então, se você reequipa a Secretaria de Cultura, e eu tenho uma posição pessoal de que deveria ter uma fundação de artes em Friburgo, como você tem em Niterói, como você tem no Estado, essa é uma posição pessoal minha, né? Não é uma fala das setoriais, né? Mas se você reequipa, o Conselho escreveu uma lei de incentivo à cultura que é bastante interessante, né? Quando nós íamos começar o processo de tramitar, veio a pandemia, né? Enfim. Deixa eu ver o que mais. Eu sabia que você ia perguntar, isso eu fiz, né? Então, a questão da formação dos agentes culturais é muito importante também, né? Porque, enfim, quando se fala em fomento, né, fomento implica necessariamente em concorrência, em edital, em coisas assim. E você tem problemas com alguns agentes culturais de redigirem seus projetos, de pensarem os seus projetos, e até mesmo é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar melhor na cidade, né, é como a gente vai formular essas políticas públicas, porque, enfim, o poder é autorreferente, mas nós, enquanto artistas, precisamos também, né, estarmos preparados para esses debates, né? E aí, às vezes, rola uma certa comodidade, porque, enfim, cansa, tem que fazer reunião, tem que ir debater, tem que discutir com o secretário, com outro secretário, com não sei quem da administração. Isso é cansativo, né? Então, mas a gente precisa, enquanto sociedade civil, também estar organizada, né, para, enfrentar esses debates quando se fazem necessários, e 2, construirmos soluções, como disse o Allenberg, que independam do poder público, né? Isso é muito importante, né? Eu ouço as pessoas reclamando de que
a prefeitura não dá dinheiro, que não sei o quê, não sei o quê. Muito bem, né? A gente tem uma questão de financiamento em cima disso, realmente não tem muito dinheiro, né? O que alimenta o Fundo Municipal de Cultura é apenas a bilheteria do Teatro Municipal, 10%, então é muito pouco, né? Mas tem uma questão nisso que é a seguinte, o que a gente pode fazer que não dependa do poder público ou que dependa muito pouco? Por exemplo, dependa de você conseguir uma autorização, né? Nós, do Conselho, já encaminhamos um pedido, né, de mudança na lei do artista de rua para permitir que não se cobre mais taxas, porque o poder público cobra a taxa do artista de rua dizendo que é ação de marketing. É muito diferente, né? Então, tem algumas coisas... discordo, né? Assim, essa pergunta? Discordo. Seria o clima um fator limitante? Se você vai fazer arte de rua à noite, no inverno, em Muri, por exemplo, onde eu moro, né? Lá no Cascatinha, realmente vai ficar ruim de tocar, de fazer as coisas, né? Mas o friburguense convive com o frio, né? Eu acho que é o contrário, você teria mais motivação para participar de determinadas coisas, por óbvio, em ambientes fechados, né? Então, assim, pela posição da câmera, eu não consigo ler sempre, então, se tiver uma pergunta e eu não responder, me cobra, por favor. Eu acho que não, acho que o clima é um dos grandes charmes e é um definidor da própria cidade, portanto, é um definidor da cultura de Friburgo, né? A gente perdeu anteontem um conselheiro, é o Lauro, né? O Lauro estava sempre elegante, sempre de paletó, gravata e colete, né? Ele era muito magrinho e ele brincava, ele dizia, não, em Friburgo eu tenho que andar assim, porque o clima, né, me exige isso, tal. Eu não chego a esse exagero dele, mas enfim, né? Você se acostuma. Eu, por exemplo, gosto muito do frio. Eu prefiro o frio ao calor. Então, né? Pois é, vira tema também, né? Enfim. Sim, né? Enfim, né? Voltando aqui, a gente tem umas demandas específicas nesse momento, que é o retorno do Centro de Artes, né? Centro de Arte, né? Tem o movimento Volta Centro de Arte, nós estamos acompanhando isso, né? É um espaço simbólico, é um espaço emblemático, é um espaço que precisa ser restituído aos artistas da cidade e ao público da cidade. É um espaço super simpático, né? Que garante sustentabilidade às produções. O Teatro Municipal é um teatro de quase 600 lugares, então um determinado tipo de produção fica absolutamente inviabilizada pelo custo, né? Você teria que mobilizar uma plateia com um ticket médio alto para viabilizar. Isso acaba não acontecendo, e aí volta a questão do reconhecimento da territorialidade, porque parte do público não vai assistir a artistas locais por preconceito, que é a mesma história do cinema nacional de alguns anos atrás, né? Eu cansei de ouvir, não, mas cinema brasileiro, você fala, né? Só tem o Glauber, né? Sabe? Deixa de ser convidado, deixa de conhecer. Né? Só tem um monte de prêmios, só tem um monte de coisa, mas, né, eu trabalhei na Rádio MEC muitos anos, eu tinha muitos ouvintes, que eu conversava muito com eles, né? E tinha um tipo de ouvinte que me incomodava muito, que é o cara que ia para a Europa assistir ópera ou assistir concertos, né, e não vinha assisti-los no Brasil, né? E aí, quando você vai ver o que o cara assistiu,
ele assistiu segunda, terceira linha de orquestras. Ele foi lá na Filarmônica de Berlim, por exemplo. Eu estava numa pequena cidade na Itália, e aí teve um concerto lá, eu fui assistir, magnífico. Aí você vai ver uma orquestra de estudante, e o cara não vai assistir ao USB. Né? Valorização, né, local. Eu queria chamar a atenção de vocês dois para o seguinte: a gente, ainda que a gente que se rejeite muito, né, a política, a gente, uma das nossas propostas, a nossa proposta aqui é pensar a política pública, como que a gente consegue. Vocês já deram algumas pistas aqui muito interessantes, né? Falaram muito da escuta, da participação como sendo uma ferramenta imprescindível, né? Eles precisam, né, a política, né, os políticos precisam escutar quando eles estão lá eleitos, né? E a gente precisa participar, né? Vocês já deram esse caminho. Desculpa, mas eu não rejeito a questão da política. Aliás, eu digo ao contrário. Os problemas da área da cultura são, no mais das vezes, problemas políticos, de falta de políticas públicas, de incompreensão do poder público, de incompreensão da sociedade civil, do papel do poder público. Né? Então, e a solução será necessariamente política. O que se construiu no Brasil nos últimos 25 anos, né, e que deu na situação que nós estamos, é exatamente o discurso de desqualificação da prática política. Exato. Eu tenho 59 anos, eu fiz movimento secundarista na década de 70. Quando eu entrei na faculdade, né, a questão política era extremamente importante, e era exatamente nos movimentos estudantis que você construía as novas lideranças. Né? Então, assim, por um interesse, inclusive, desqualificar as conquistas da esquerda, né, se construiu, e a esquerda deu razão para isso, em parte, né? Quer dizer, não vamos fingir que não aconteceu desvios de conduta, né? Mas isso não é uma prática exclusiva da esquerda, ou de dado segmento da esquerda, e, fundamentalmente, foi um período de avanço que precisou ser desqualificado, né, para se deslocar, né, o eixo do poder. Eu estou chamando a atenção, que eu ia chamar a atenção justamente para isso, para a gente voltar a pensar, assim, justamente propostas, né, no âmbito da responsabilidade municipal, né, no que tange a cultura, o que deve ser feito e o que pode ser feito, para a gente continuar pensando nessa via. Você, Jorge, falou lá atrás da questão econômica, né, da questão econômica ligada à cultura. Agora, tem outros vieses, né, importantes ligados à cultura, que eu queria que o Allenberg falasse um pouquinho da experiência lá no Cariri, que é justamente como a cultura se transversaliza com a educação e com a saúde, né? Porque se a cultura tange o afeto, né, reforça o vínculo com o território, o cuidado com o território, né, o cuidado com as pessoas, o que isso não representa de economia para a saúde, de investimento também em educação, né? Enfim, Allenberg, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da educação, principalmente da cultura, e como que vocês trabalham isso. Isso é muito importante, até Jorge falando aí, né, quem falou mais dessa coisa do poder público foi eu, né? Assim, que o seguinte, que eu acho que nós temos que ter valor a ponto do poder público querer andar de braço de idade com a gente, porque se a gente não tem valor, ele acha que a gente ele é maior do que a gente, né? E o Ministério da Cultura desse país somos nós, né? Então, veja só, quando a gente o que foi que aconteceu? Eu vou pegar essa vou chegar onde você quer, mas eu não quero cortar do que ele falou, porque eu acho que faz a ponte legal. Então, quando o que era, veja só, é uma coisa que é histórica. O dinheiro da cultura federal desse país não saía do Sudeste, aí dessa região. Você está entendendo? Uma pessoa que mora em Araçuaí, no Pará, nunca pegou no dinheiro do Ministério da Cultura desde que foi criado esse país. Você está entendendo? Apesar do fluxo dever ser, né, para todos os municípios, né? Pois é. Então,
Então, com isso que ele fala do Gil, realmente, Gil não pretendia inaugurar, ele pretendia validar quem fazia. Olha só, a importância de validar quem fazia. Então, lá naquele lugar, a gente encontra uma pessoa fazendo. Você pode ir naquele lugar que lá nem existe secretário, no máximo deve existir um departamento de cultura na cidade, que é dado para uma pessoa que é um cabo eleitoral que votou, auxiliou o prefeito a ser eleito e que não é dos mais valorizados cabo eleitoral. É aquele deixa esse departamento para ele empregar aquela pessoa. É isso, a realidade do país é essa, pessoal. Então, numa cidade que você chega, Nova York, no Maranhão, tá entendendo? Tem Nova York no Maranhão, Nova Olinda, no Ceará, a realidade é essa. Você está entendendo? A realidade é que uma eleição hoje custa o que nem se o prefeito fosse pegar o dinheiro dele do ano todinho e fosse investir para pagar a conta que ele fez para ser eleito, não pagaria. E ainda botar o prédio da prefeitura penhorado. A maior realidade desse país é essa. Né? Então, veja só, daí a importância do artista fazer, independente de esperar que tenha essa consciência política no Brasil. Nós vamos construir, sim, essa consciência política, mas é importante que, quando o Gil quis fazer um bom governo, ele se aliou a quem fazia cultura nesse país. Ele pegou e chegou em Nova Olinda. Quem é que faz cultura aqui? É a Lemberg, é a Fundação Casa Grande. Vai ser um ponto de cultura. Certo? E tem uma coisa ainda, né, que nós tivemos nesse país, que é preciso você ter também uma consciência disso aí. São as leis de prestação de conta. Se chegou a um pensamento que o seguinte, que a cultura onerou o país porque não houve a prestação de conta adequada. Mas você imagine o que é você trabalhar com a Lei 866 lá no meio da floresta amazônica, onde não existe contador especializado em contabilidade para a cultura, nem jurista, advogado para isso. Então, a burocracia, né, que o Jorge falou. Então, o que foi que ocasionou isso? Ocasionou que hoje eu me arrependo de ter pego dinheiro do Ministério da Cultura. Porque nós estamos devolvendo tudo. E nós estamos devolvendo o que você pegou 80 mil, está devolvendo 150, o que pegou. É assim. Você está entendendo? Por quê? Era para se chegar à consciência de que se nunca botou dinheiro nesse setor, era interessante que qual foi a falha? Foi isso? Então, vamos apoiar para que essas instituições se fortaleçam contabilmente e juridicamente. E vamos pagar a conta, porque nós já temos um débito com esse povo que vem carregando culturalmente esse país nas costas. São os mestres da cultura popular, são os artistas autônomos, nos sinais de Lumiar, tá entendendo? Isso aí, esse negócio, isso é uma covardia, cobrar de um artista que está fazendo, que está carregando a cultura na costa, até porque não tem dinheiro para fomentar a cultura desse país, o tanto que é a riqueza cultural desse país. Então, o que acontece é que é muito importante, primeiro, a gente ter, por exemplo, nós estamos decidindo na Casa Grande o seguinte: o prefeito chegou para nós, eu vou dizer esse exemplo. O prefeito chegou para nós, há um tempo atrás, e disse o seguinte, que não tinha... nós pedimos a Casa Grande, ela é mantida com R$60 mil por ano, R$5 mil por mês. Nós já temos o dinheiro do ano que vem em conta. Você está entendendo? E o seguinte, e nós decidimos que nós não estamos querendo mais convênio com o município, não, principalmente financeiro. Está entendendo? Por quê? Porque é um nível com quem é que você está lidando. Porque não existe essa sensibilidade cultural da cultura nesse nível que nós que fazemos cultura tem. Então, quando nós chegamos, né, quando houve aí o Jorge fala uma coisa bem interessante, não é de esquerda, não é de direita, nem de centro,
que quando se chegou para cobrar, mostrava-se um recibo de um barqueiro atravessando um rio, um grupo de cultura de um lado para o outro do rio, no norte do país. E se mostrava isso como dizendo assim, isso é recibo que se mostre? Ora, você sabe que uma pessoa que mora num barco, que tem um barco no norte, não vai enricar nunca ou sustentar a sua família transportando grupo de cultura de um lado para o outro do rio. Mal tem uma caneta e um papel dentro do barco, está entendendo? Então, eu acho que nós temos que... existe essa conta da nação com essa nação cultural do país. Então, a discussão, ela passa por isso, ela passa por burocracia e passa por nós que temos cultura não se importar muito com isso e fazer cultura e criar nossa própria sustentabilidade para que fique, tá entendendo, claro que nós é que pensamos em querer ou não querer coisa com esse povo. Tá entendendo? A gente chegar a esse nível de dizer, não quero não. Não quero não. Porque fica mal. Teve uma época que o Festival de Avaré em São Paulo era tão famoso que o prefeito que não apoiava simplesmente não ia lá, mas tinha que apoiar, porque senão pegava mal para ele. Você está entendendo? Então, isso aí é que nós temos que chegar, né? Nós temos que chegar nesse nível, né, da gente poder realmente... A sustentabilidade cultural vem da força das pernas na mesa, como se fosse a mesa com as 4 pernas. É da força que tem a cultura no lugar. Você está entendendo? De dizer assim, bem, você quer me apoiar? Quero. Então é o seguinte, então é isso aqui. É isso aqui que é a cultura em Lumiar, isso aqui que é a cultura em Nova Olinda, é a cultura em São Pedro, é a cultura do meu espaço, é isso aqui. Está entendendo? Nós temos que começar a dialogar dessa forma, porque senão nós vamos ficar sempre esperando que essas pessoas criem aquilo que a gente é para criar. Você entendeu? Exatamente. A nossa ideia é bem essa aqui, né? Ser propositivo. E a gente tem que ser propositivo desde a raiz, desde o conceito, né? Para formar essas cabeças, né? Que não precisam fazer o papel da cultura que ela faz em todos os níveis, né? Tem uma coisa que eu acho interessante. Desculpa, Maria. Desculpa. Não, eu queria dizer que nosso tempo está acabando, mas eu queria que vocês, então, fossem finalizando para... Né, muita coisa a dizer, muito, muito proveitoso esse papo, mas que vocês fossem, então, dizendo que vocês, principalmente, que vocês gostariam de não deixar de falar. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante, quando você fala de educação, saúde, etc., vou contar um caso da região serrana, numa cidadezinha perto da região, cidadezinha porque a cidade é pequena mesmo. O gestor estava lá querendo saber como é que podia trabalhar com a questão da cultura gastronômica tradicional, né? Que isso é uma coisa que se podia, que ele tinha ouvido falar, falou, não pode, é possível, mas o que é exatamente? Tem um cara na cidade que faz rapadura, né? No moinho ainda a boi, como se fazia no século XIX, né? E eles achavam que queriam dar um prêmio, porque o cara era muito querido na cidade, e faz esse trabalho, e ensina. Eu falei, cara, cria um prêmio de matriz cultural, tradicional, tá conseguindo lá organizar, tal. Assim, você tem, quando você vai passando por essas coisas, você tem todo um trabalho de educação feito, por exemplo, né, nas rodas de capoeira, ou nos centros de memória e tradição de cultura afrodescendente, né? Eu fiz um projeto há muitos anos, eu nem trabalhava na UF ainda, mas pela Pró-Reitoria de Extensão, onde eu hoje trabalho, no Morro do Estado, é uma comunidade extremamente violenta em Niterói, né? Talvez a principal comunidade, porque ela é bem no centro. Eu fiz um trabalho lá, eram 80, não eram para ser 80, acabou sendo 80 crianças, porque elas vinham chegando, né? E tinha uma pessoa lá que trabalhava com a capoeira e que tinha todo um trabalho de construção
da empatia, do olhar para o outro, do respeito, da construção social, respeitando as matrizes culturais da comunidade. Foi a primeira vez que eu vi um trabalho desse, né? E que achei, depois fui vendo vários outros, os mestres griots, né? As herveiras. Assim, quando a gente fala em cultura, né? A gente está falando dessa parte também. Quando fala em cultura, porque a orquestra, o livro, é óbvio que isso também faz parte, né? São questões importantes, mas tem esse outro lado da cultura, que é quem, na verdade, nos define. Eu me lembro de uma amiga minha que trabalhava com recepção de executivos estrangeiros, e aí um dia ela queria levar os caras, um grupo de alemães, querendo conhecer música brasileira. Eu tinha levado lá no Sargentelli, nessas coisas. Eu falei, né? Fui e levei lá no Sovaco de Cobra, na Penha, para ouvir o choro. Eles ficaram enlouquecidos. Aí depois levei lá no Cacique de Ramos, né? Aí eu falei, isto é a música brasileira, né? De verdade, né? Não é o show de turista, tal, que é bacana, as pessoas sobrevivem, ganham sua vida fazendo esses shows também. Então, se a gente compreende que a cultura é esse monte de possibilidades, né? Tanto pela matriz econômica, como pela questão simbólica, como pela questão da formação, na hora que a gente compreender isso com clareza, a sociedade, quando eu digo nós, é a sociedade, aí a gente chega nesse estágio que o Ellenberg falou, né? A lei de incentivo à cultura, a famosa Lei Rouanet, se chamava Lei Sarney, eu, desde o início, eu fui contra essa lei, porque eu disse, isso não é uma lei de incentivo à cultura, isso é uma lei de marketing, né? E aí o cara não vai botar dinheiro lá no Alto Amazonas, porque ele está procurando a taxa de recall. Ele não está procurando, nossa, vamos lá garantir. Por exemplo, o Sebrae, uma época, fez um trabalho com cirandeiros de Paraty que estavam se extinguindo, né? Por que o banco X, a empresa Y, não foi lá e botou 50 mil reais, resolvia o problema, né? O Lemberg falou que a gestão dele da casa custa 60 mil reais por ano. Isso é muito pouco dinheiro. Eu digo que a cultura é muito barata, né? Se você compara com outras despesas obrigatórias, né? A educação, ela tem um custo alto, embora eu ache que educação não é custo, né? Uma vez o Brizola, num debate, estavam esculachando lá o custo dos CIEPs, e o Brizola me sai com uma frase para mim emblemática, que é a seguinte: caro não é educação, caro é ignorância. Então, acho que educação e saúde são coisas que você tinha que investir 3 vezes o orçamento, né? Então, se você compara a cultura, né, com essas outras despesas, o custo da cultura é muito baixo, né? Para você manter um pequeno espaço cultural, amarrando na questão de Friburgo, né? Friburgo não precisa de um teatro de 2.000 lugares, Friburgo não precisa de uma orquestra sinfônica de 150 membros, com um teatro. Não. A cultura de Friburgo precisa fundamentalmente, né, de espaços de acontecimento, né? Você tem na região alguns exemplos que funcionam super bem. Por exemplo, São Pedro da Serra tem uma mostra que é financiada pelos comerciantes locais, né? Uma coisa que tem obtido um sucesso grande, né? Você tem movimentos de artesanato, você tem enfim, alguns movimentos acontecem, ainda incipientes, fundamentalmente porque você depende do espaço público para a coisa acontecer, né?
você não tem na cidade, ou, por outra, você tem na cidade uma série de espaços da iniciativa privada que não estão abertos. Né? Você tem um teatro maravilhoso, que é o Sâmia Cosmélia, aí no centro, e que ele não funciona como um teatro regular. Né? Por exemplo. Né? Então, você tem o Teatro do Anchieta, você tem... Os colégios têm bons auditórios, bons teatros, né? Talvez precisando de um pouco mais de equipamento, etc. Você tem o Sesc, que é um mundo à parte, né? Mas que tem bons equipamentos, mas o Sesc tem a sua programação e funciona. Então, assim, eu acho que, fundamentalmente, além de todas essas questões que eu já citei, o que se precisa garantir na cidade, né, é a possibilidade de acontecer. Na discussão lá do Centro de Artes, foi apresentado um projeto que não contempla, um projeto de 43 lugares só. Né? E aí, numa conversa com uma pessoa, a pessoa falou, mas a média de ocupação era muito baixa, né? Eu falei, eu já assisti espetáculos lá de casa cheia, de qualquer modo a gente não pode inviabilizar o sucesso logo de cara. E é isso que eu acho que, nesse momento, acontece na cidade. Né? A cidade, de uma certa forma, inviabiliza o sucesso das suas ações culturais. Cadê a Flinf? Eu toquei numa, né? Não custa uma fortuna e que eu até onde eu sei, você e o Thiago não ficaram milionários com a Flinf. Né? Então, são pequenas ações pontuais, né, que precisam ser mais bem acolhidas pela cidade. E quando eu falo pela cidade, eu não falo só pelo poder público, eu falo como um todo. Né? E um movimento de organização dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura no sentido de, fazer valer, né, os seus direitos, né? E da própria sociedade de fazer valer os direitos culturais. Né? E no sentido também de se organizar para cobrar do poder público. Né? Aí a única coisa que eu discordo um pouco do Allenberg, eu acho que a gente não deve isentar o poder público de uma obrigação. A gente pode até não precisar, né? Mas é uma obrigação do poder público, em qualquer um dos níveis, a promoção da saúde, da educação e da cultura. Está lá escrito na Constituição. Né? Então, enfim, a gente não deve isentar. Citando um problema, um exemplo de burocracia, a Lei 8666, não é isso? Das licitações, né? Ela já tem o 666 ali no meio, que já, né, uma lei que complica. Né? Eu brinco que é 8 vezes o capiroto. Né? Ela tem não sei quantos mil artigos, mas ela tem 2 artigos que falam da cultura. 2. Isso já mostra, né, o nível de dificuldade. Eu deixei de inscrever, eu e um grupo, no edital do Estado, que saiu agora, porque a lista de certidões é uma coisa tão grande e ia levar tanto tempo que a gente falou, cara, não vai dar tempo. Né? Que pena, deixamos de fazer. Né? Então, encerrando, né, eu acho isso. A gente precisa desse nível de organização para pensar política pública, não só para fomento. Então, essa é uma sugestão que eu dou ao próximo gestor. Né? Vem sentar com os artistas, com os trabalhadores da cultura, com as universidades, vem pensar política pública para além do eventismo, né? Para além da questão imediata do retorno financeiro ou do retorno político. Então, essa é talvez a principal sugestão, além das coisas de fomento, né, que eu já falei o tempo todo. Né? Já que eu vou encerrar, eu super agradeço o convite, Maria Fernanda Allenberg, um prazer te conhecer, um prazer conversar com gente inteligente, gente que faz, né? Vale para a Maria Fernanda também, mas a Maria Fernanda já tinha conversado antes,
Então, eu já sabia como era. Muito bacana, muito obrigado. Tomara que isso frutifique. Muito obrigada, Jorge. Allenberg, você quer finalizar também? Eu quero só dizer ao Jorge, foi um prazerzão conhecer ele, uma alegria, viu? E ter você mais uma vez na minha frente aqui, Maria Fernanda, para mim é uma alegria também, né? Dizer que no período que eu tive aí no Rio, Friburgo foi um lugar que, se eu fosse morar num lugar fora daqui do meu canto, aí seria Friburgo, porque olha que maravilha. É um lugar muito gostoso de morar em Friburgo, e um lugar de um potencial enorme. Aí na Serra, eu acho que eu não estou mais aí, mas eu digo o seguinte, que das 3 cidades aí, para mim é a que tem mais potencial de crescimento. É Friburgo. Tá entendendo? Então, quando você vier, não passa em Petrópolis, não, porque se eles ouvirem isso, eles batem você lá. Não, eu vou dizer mesmo para eles ouvirem. Te agradeço imensamente, Allenberg, agradeço a vocês dois, né, não só pela atuação de vocês dois nessa área, né, tentando promover um pouco mais, validar justamente esses profissionais, né, esses agentes de cultura aí pelo nosso país, e esse conceito, né, o quanto que a gente precisa ainda trabalhar bastante isso, participar. Agradeço pela atuação que vocês têm, né, essa vocação de não desistir disso aí, desse trabalho tão suado, esse trabalho tão suado que muitas vezes no nosso país nem é visto como trabalho, né? E, enfim, agradeço imensamente a participação de vocês e agradecendo ainda mais que a gente vai sair daqui realmente cheio de pontos propositivos, né, para esse diálogo aí com o próximo prefeito, com o prefeito eleito de Nova Friburgo. E daí, eu acho que desse debate, a gente tem pano para manga para pensar e repensar a cidade. Agradeço, Allenberg, também os elogios a Friburgo. A gente escuta bastante isso, né, Jorge? A gente não vai fazer se rogar de modesto, não, que Friburgo escuta bastante isso. Espero que a gente consiga desenvolver esse território com todas as potencialidades que ele tem, oferece e merece. Muito obrigada. Eu mesmo sou um imigrante, eu não nasci em Friburgo, eu nasci no Rio. Né? Ela tem esse poder atrativo também, né? Tem um poder atrativo, um poder de mandar um povo também, porque a gente tem artistas e profissionais de peso, de ponta em Friburgo também, por aí, né? Então, é mais uma prova que o território, né, que a cultura aqui, ela é efervescente e não está muito dinâmica, muito viva ainda, né? Antes de terminar, eu tenho que perguntar, estou desde o início para perguntar para a Allenberg, ali atrás de você é uma violinha? Ali é um violãozinho de criança. Meu tá. Achei que você ia pedir uma canja para finalizar a live. Eu queria saber se era uma violinha. Mas a próxima vez, vamos marcar de levar um som, é mais legal. Uma live de cultura sem, né? Com 2 músicos, poxa vida. No próximo a gente faz, tá bom? Super obrigado. Gente, boa noite. Muito obrigada. Boa noite.